Olá, bom dia. Bom Olá, dia. bom Bom, dia. chega ao fim, uma semana, como disse o Cláudio ontem à noite, chega ao fim uma semana, ou 7 dias exemplares, né? Começou com o Renato Duque na sexta-feira da semana passada e até hoje de manhã, pegando o BNDES, que é o último veio que falta para ser plenamente explorado pelas investigações, não pela Lava Jato, pelas investigações. Luciano Coutinho, com batida na cara. Você está sendo ainda assim otimista, né? Porque temos ainda os fundos de pensão, a Mas não, Caixa eu sou otimista, Econômica Federal, já tem o a Banco do, Greenfield. o Não, Banco do Brasil. não, lógico, ainda falta desvendar um monte de Nem coisas. sei se serão desvendadas essas coisas, Não né? sabemos nem se serão desvendadas, mas o BNDES tinha que entrar. Claro. E ele entrou na parada hoje, né? Depois de todas as notícias estarrecedoras que nós tivemos, e a gente não teve tempo de conversar, porque aconteceu ontem à noite, mas essa delação do Feira, que país é esse, como diria o Renato Duque ao ser preso? Que país é esse? E a Yolanda, o e-mail da Yolanda foi verificado, verificamos, existe. Agora é simples, basta pedir ao Google a data de criação. Se é que a polícia, eu acho que a polícia já fez isso. A Não, a data de Mônica Moura criação do entregou tipo. tudo. A Mônica Moura deu a senha para a polícia. A polícia tem tudo. A polícia Não, tem. mas a data de criação do e-mail, assim, se você vier do Google, é melhor ainda, né? Porque é mais uma. É. Para aqueles que vivem dizendo que não existem provas, né? Que tudo isso é uma invenção. Não, mas a gente pensa na dona Xepa, na biblioteca do Palácio da Alvorada, junto com a dona Yolanda e a dona Gilles Azevedo, ali fazendo no A notebook. Yolanda não sabe criar e-mail? Não, ou ele usa Dilma Bolada, ou ele usa Mônica Moura. Aliás, nós demos uma informação errada. A gente falou que a Dilma Bolada levou 200 paus, mas levou 200 paus da Polis e levou 200 paus da Pepper. É o que está escrito na delação da Mônica Moura. Eles pagaram metade, 200 mil reais era metade do que. Você agora falou Boura como Bessias, viu, Diogo? Esse negócio pega, Mônica Boura, o Bessias. O caso da Dilma Bolada é engraçado porque tem um post, acho que de 2014, ali quando a Dilma Bolada estava insatisfeita, provavelmente, com o dinheiro que estava recebendo, que ela estava dando um piti, dizendo a Dilma não quer o meu apoio, não precisa do meu apoio e tal. Então o pessoal fez voltar a circular aquele post e aí, depois que surgiu a notícia de que ele foi pago com 200 mil reais para reativar a página. Quer dizer, era só um charminho ali, provavelmente, para conseguir uma negociação melhor. E eu me calo já, mas exatamente o que fazia o João Santana e Mônica Moura no Palácio da Alvorada. E, sobretudo, com o Lula e Antônio Palocci. Eles iam reclamar, está atrasado, pagamento não saiu. E o Lula, os alemães estão te tratando bem, quer dizer, estão pagando em dia. É um negócio... Agora, dinheiro não faltava, né? Esses atrasos são muito esquisitos, porque dinheiro não faltava ali. Basta olhar as planilhas da Odebrecht, no caso de 2014, o crédito de 100 milhões ainda da venda da medida provisória. O dinheiro nunca chega mais. 500 mil por dia, 500 mil por dia não é fácil. Não é fácil, não é fácil. O dinheiro nunca chega. Não, e a relação também da cúpula do PT, enfim, a relação desses políticos todos com os empreiteiros também não é uma relação amistosa totalmente, né? Sempre tem ali uma tensão, né? Eles sempre reclamam que pagava porque tinha que pagar, né? Então, agora, eu achei muito importante dessa delação, comentei isso ontem, inclusive, a história do Franklin. Até liguei para o Diogo ontem à noite, porque a gente havia já identificado... O Diogo estava gritando pela janela de felicidade naquele momento. A gente havia identificado um comportamento da produtora do Franklin sempre associada, nessas campanhas, sempre associada à Polis. Ou, quando não associada, ela sempre o trabalho dela
de produção de documentários, etc., associado a alguma obra financiada pelo BNDES em algum país, alguma obra tocada por empreiteira brasileira, por Odebrecht, por Andrade. Então, essa informação da Mônica, que eu acho que é uma informação seminal ali, acho que ela precisa ser desdobrada, eu acho que não pode se resumir apenas à campanha na Venezuela, né, a campanha do Chaves, ela precisa realmente ser desdobrada e ampliada. O próprio Franklin fez a campanha de internet também da Dilma em 2014, e até agora não surgiu nenhum elemento de ilegalidade na campanha de 2014. Inclusive, a campanha de 2014 teve toda uma briga ali interna por causa dessa conta de internet, né? Por causa dessa parte de internet que era caríssima, que é inclusive absurdamente e inexplicavelmente cara. E havia um detalhe curioso, é que o Lula, segundo a própria Mônica Moura, tentou empurrar o Franklin Martins para a campanha em El Salvador também. Mas João Santana falou, não, Franklin não, por favor. É que ele tira a parte do... Ele tem que dividir o bolo, agora, né? Olha, acaba tendo que dividir o bolo. Eu tenho uma impressão que para além da relação tensa aí que você falou, Cláudio, dos empreiteiros, né, com uma certa tensão, e quem corrompe e quem corrompido, tem um ponto importante que é o seguinte: o dinheiro, quando ela tira o Vacari da operação, porque foi feito um pagamento inadequado, impróprio, né? Impróprio, insólito e inadequado, né? Nesse meio aí, eu imagino o que teve de ladrão roubando de ladrão, entendeu? Essa história de que era muito dinheiro atrasado demais, até mesmo para as relações. Tem o episódio, Mário. Por isso que a Yolanda se acha honesta, né? A Yolanda se acha honesta porque ela não rouba ladrão. A síntese, Mário, de que ladrão, nesse meio, teve muito ladrão roubando ladrão, é o episódio narrado pelo André Santana, ali, um funcionário, né? Não é parente, mas é um funcionário da coisa, sendo abordado né, no meio da rua, quando ele levava lá 1,5 milhão na mala. Quer dizer, como é que sabiam, né? E abordaram e pegaram o dinheiro e foram embora. Então, era realmente gente de dentro, gente que sabia que ele estava carregando aquele valor todo, né? E tem um episódio curioso que a gente deu também, que no fundo é uma curiosidade, né? Que é a visita que o Ike Batista fez ao Instituto Lula, e aí ele foi convidado a ver uma prévia de um filme sobre a África, um documentário. Se eu não me engano, era do Franklin ou do João Santana? Quem andou fazendo documentário? Não, é o Franklin. O Franklin que fez documentário na África. Exatamente. Para abrir frentes na África e tudo mais. Olha, Ele fez em Angola, inclusive, onde tem a Odebrecht, aquelas obras onde envolve o sobrinho do Lula, enfim. O Globo hoje tem uma notícia interessante, importante, sobre a qual é preciso refletir. 2/3 do dinheiro usado para pagar propina, 2/3, vieram de Venezuela e Angola. A própria Odebrecht, isso da Odebrecht, eu quero dizer, dos 3 bilhões e 300 milhões de dólares, 2/3 de Venezuela e Angola. A própria Odebrecht falava que não gerava o dinheiro da propina no Brasil, porque era um esquema seguro. E o Lula privilegiava a Odebrecht, isso ficou muito claro na delação de ontem. Acho que é a passagem mais importante, talvez. Só a Odebrecht, segundo o Pallotti, tinha respaldo do Lula para poder pagar no exterior o João Santana. Por quê? Porque é o esquema mais profissional. O esquema mais profissional, o esquema mais rodado, com uma dimensão grande o suficiente para poder permitir isso daí. Isso é muito importante. E a segunda parte, eu estava completando isso daí, 2/3 vieram de Angola e Venezuela. Isso significa que a ajuda à eleição do Hugo Chávez, por exemplo, não é só ideológico, é para manter a fonte de renda que vinha de lá. É a fonte da propina mesmo,
da grana que era gerada na Venezuela e em Angola e que era repatriada e podia ser distribuída no Brasil. Quer dizer, sem aquela fonte, eles matavam também a propina no Brasil. Então, era importante ter o presidente Hugo Chávez eleito, não apenas por essa afinidade delinquente, esquerdista, tudo o que você quiser, mas também porque era essencial para o fluxo do dinheiro sujo. Uma coisa acaba alimentando a outra, né? Aliás, nunca. Alimentação. E aliás, eu acho que foi inclusive também teve uma boa retribuição aí, fora todos os aspectos, porque para mim, eu sempre tive essa impressão, aqueles dólares de Cuba que a Veja deu para a campanha do Lula, Cuba não tem dólar, Cuba não tem dinheiro, né? Aquilo era dinheiro venezuelano, né? Então uma mão lavando a outra também, né? Exatamente. A ironia dessa delação, né, é sempre bom lembrar que são os marqueteiros que construíram Lula e Dilma com a mentira, agora estão desconstruindo com a verdade. E eu acho que o eleitor petista padrão é aquele que acreditava na mentira e não acredita agora na verdade. Mas é difícil, né, Felipe? É difícil. Perfeito. Quando você vê uma delação como a de ontem, é diferente a delação do João Santana, porque é um cara de dentro, é um cara que construiu a Dilma Rousseff e que reconstruiu o Lula em 2006, depois do mensalão. É diferente de um empreiteiro que já parte com o preconceito do eleitor mais à esquerda do PT. Mas não, aqui é gente deles, é gente interna, é uma delação que vem ali do miolo do poder petista. E quando eles dizem, nós fizemos a campanha do Hugo Chávez com dinheiro das duas empresas, aliás, o cartel não existe, mas o cartel da propina sim, né? O Odebrecht e Andrade Gutierrez, as duas se mancomunaram ali para financiar a campanha dos 35 milhões de dólares do... Aliás, por falar de gente... Em espécie para Mônica Moura, 11 milhões de dólares. Um Maduro era o palote do Hugo Chávez. Não, e um país que está na fome. Um país que está na fome, está matando gente nas ruas. 38 mortos. Para manter um bandido que pagava, que recebia dinheiro de duas empreiteiras estrangeiras, brasileiras, para financiar um esquema criminoso. O Diogo me lembrou ontem, isso. Essa informação do pagamento em espécie me lembrou ontem uma coisa que eu ouvi quando eu cobria internacional, e eu acompanhei muito essa coisa do governo Chávez quando ele estava na sua mudança ali, a relação, toda essa construção da relação com Lula, refinaria, Petrobras, etc., PDVs e tal, e me disseram uma vez que, olha, eu não me lembro exatamente se era Odebrecht ou Andrade Gutierrez, mas me disseram assim, olha, uma empreiteira dessas tinha conseguido abrir uma espécie de escritório dentro da chancelaria. Quando me passaram essa informação na época, eu tentei apurar, mas era impossível, né? Você ter a informação de dentro. Era como se fosse assim, um gabinete de uma dessas empreiteiras aberto dentro da chancelaria. Óbvio que não havia nenhuma informação adicional, mas faz todo sentido, né? Quando eles trazem esses detalhes dos pagamentos. Mas não tem dúvida, Cláudio, quando você considera que o Maduro, que era o braço direito do Chávez, pagava a grana, e quando você considera que toda essa roubalheira ocorria no Ministério da Fazenda, no Brasil, pelo ministro da Fazenda da época, Antônio Palocci, depois pelo ministro Guido Mantega, foi designado arrecadador clandestino de propinas pela Dilma Rousseff, quando você considera que todas essas negociações ocorriam dentro do Palácio da Alvorada, não é estranho imaginar que uma empreiteira pudesse ter um escritório clandestino
para pagamentos de propina dentro da chancelaria. Né? Não é somado a isso, eu me recordo diversos embates que a Força Aérea aqui teve, pessoal da Infraero, porque quando vinham os voos do Chaves, ele trazia, às vezes, além do avião dele, trazia um outro avião, e ele fazia frequentes visitas ao Brasil, e nunca permitiam nenhum tipo de vistoria. Inclusive, alguns desses embates tinham a ver com você colocar bagagem que não tinha inspeção, não tinha nem previsão, né? Gente, às vezes embarcavam pessoas que não estavam nem na lista de embarque. Então, o controle disso feito pelas autoridades mais técnicas, né? Isso gerava uma série de atritos, né? Essas informações surgiam, mas naquele momento era uma prática absolutamente natural. Agora, você imagina, se faziam isso, muito provavelmente podem ter usado esses voos para transporte de grana, Agora, voltando a falar do pessoal interno, eu acho bom correrem com o Estado de Direito para libertar o Pallotti, hein? Porque parece que o bichão tá ali outra vez, né? Propenso a delatar. Mas isso não tem nada a ver com a libertação do Zé Dirceu, viu? Nada a ver com a libertação do Genu, muito pelo contrário, viu? E as coisas se amarram, né? No sentido, então desamarro. Mas o Antônio Pallotti é um dos alvos dessa operação de hoje, juntamente com o BNDES, que fornecia o dinheiro. Quando a gente fala que o Maduro pagou 11 milhões de dólares em espécie a Mônica Moura, é tudo dinheiro do BNDES. Porque quem fazia as obras e quem financiava essas obras na Venezuela era o BNDES. Então, é grana pública brasileira. Na gestão do Luciano Coutinho, né? Aliás, eu ia falar disso. É um companheiro antigo do Lula, tem até os vídeos deles juntos na primeira sessão do Foro de São Paulo. E eu tenho até vídeo também do Luciano Coutinho numa palestra com o Marcelo Odebrecht, dizendo que todos os contratos do BNDES seguiam rigorosamente as regras. E agora a Polícia Federal está dizendo que houve certas concessões nesses contratos aí. Com as BNDES. Seguiam as regras, sim, as regras deles. Esse é o ponto. Você falou do Luciano Coutinho, eu ia falar justamente do Luciano Coutinho. Agora, preparem-se, porque as fadas sininho do Tucanato vão correr para tentar inocentar as agressões dos tribunais de exceção, da polícia política contra o Luciano Coutinho. Porque o Luciano Coutinho, Felipe, muito ligado ao PT, não esqueçamos, é muito ligado também ao PSDB. Né? No fundo, ele é um tucano clássico. Né? Ele é um tucano assim, que se pinta de azul e amarelo, mas lá no fundinho da alma ele é vermelhinho. Né? Então, assim, vocês podem se preparar. Luciano Coutinho vai poder contar com todas as fadas sininho, para utilizar a expressão consagrada do Diogo, essa operação de hoje, ela é muito referencial, porque nós demos aqui há 1 ano e meio os contratos dos empréstimos do BNDES para essas operações de compra do Bertin. Mostramos, inclusive, os contratos até dos empréstimos para o Bunlai. Mostramos as fragilidades nas garantias concedidas, né, entregues para esses empréstimos. Fomos muito atacados, o BNDES reagiu, etc. E tal. O que aconteceu depois disso? Tanto o Ministério Público Estadual quanto o TCU desenvolveram investigações. Houve o pedido de bloqueio de bens, de conta corrente, do Luciano Coutinho e de mais uma dezena de diretores. Nós vemos também em primeira mão aqui. O Ministério Público Federal entrou nessa parada. Todo mundo dizia, não tem problema nenhum, isso aí é uma besteira, é uma questão técnica, etc. e tal. O TCU está sendo muito rígido e tal.
E agora tá aí, né? Tá aí o Ministério Público Federal, Polícia Federal, pegaram, JBS, colocaram, né, esse pessoal enquadrando. E me chama a atenção o seguinte: se eu não me engano, já é a terceira condução coercitiva do Joesley. É inédito, né? É inédito. Se ele fosse o Lula, imagina, teria que fazer 3 escândalos. Já é a terceira condução coercitiva. Esse cara devia estar preso. Não é possível que ele esteja sendo investigado em tantas frentes diferentes e continuem chamando ele para ser ouvido como se nada tivesse acontecido. Outra coisa, a última operação que teve envolvendo o Joesley foi também aqui na Justiça Federal em Brasília, na 10ª Vara, e aconteceu um fato insólito. A operação foi deflagrada 1 mês depois de autorizada pelo juiz. Curiosamente, hoje aconteceu a mesma coisa. A operação de hoje, ela foi autorizada há 1 mês. E ela está sendo deflagrada, né, com um espaço de tempo absurdo. Isso permite vazamentos. Por que será que ele está fora do país? Então, sabe, tem um conteúdo por trás, né, tem um pano de fundo, né, das investigações contra a JBS e contra o Joesley, muito perigoso. Por quê? A gente ontem, justamente na delação da Mônica Moura e do João Santana, eles falam como o Cardoso obtinha informação da PF e passava para Dilma. Quem garante que isso não está acontecendo hoje também? Olha, o que eu posso... O JBS deu um apoio muito forte ao PMDB, né? Também tem citações lá nos e-mails do tal do açougueiro, né? A gente deu aqui os e-mails da Odebrecht, citando, dividindo propina com um tal de açougueiro, dinheiro para o PMDB. Né? A gente tem o Henrique Meirelles, que foi do conselho da JF, então tem um contexto... E o que eu posso garantir é que o Joesley é muito, muito ligado ao Michel Temer. E se ele decidir falar, a gente não vai ter só o Lula na cadeia, não. A gente vai ter um bocado de outras pessoas, e o Michel Temer, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, está muito, muito preocupado hoje. Completando 1 dia de mandato, 1 ano. 1 ano de mandato, eu não sei se ele vai durar mais não. E, Diogo, a gente tem no Ministério da Justiça ainda um parlamentar citado numa investigação que envolve a JBS. E a delação, uma informação exclusiva, a delação do Daniel, que é o fiscal agropecuário lá, cita esse parlamentar que hoje é ministro da Justiça. Então, sabe... Você acha que você está sendo sutil ou não? É esse Brasil, né? É esse país que é isso aí. Vamos julgar o HC do Palocci? Vamos, pelo amor de Deus, né? É isso aí. É mais uma investigação que o Palocci está envolvido e que pode ajudar, né, a estimulá-lo a delatar também, né? Ele não tem outra saída, inclusive porque todas as delações ajudam muito o Palocci, porque dizem que ele era um empregadinho do chefe. Todos os delatores confirmam isso. Marcelo Odebrecht, Alexandrino, Emílio, o Pedro Noves, ontem, essas delações que foram divulgadas, do João Santana e da Mônica Moura, todo mundo repete a mesma versão. O Palocci obedecia às ordens do Lula. Então, ele já tem tudo pronto para fazer a delação. Eu obedeci a ordens. Como um soldado nazista, ele pode chegar aos procurados para o Ministério Público e contar a verdade, porque a verdade nesse caso vai libertá-lo literalmente. Quando a consultoria dele é contratada pela JBS para abrir as portas do BNDES, como está sendo investigado nessa operação de hoje, não é um benefício ao Palocci. O Palocci não está ali fornecendo a consultoria dele para um benefício pessoal. O Palocci é isso, é um homem do Lula. Claro, claro. Então, é um homem do partido. Bom, senhores, parabéns ao Lava Jato e ao país, que foi uma semana muito legal. Até segunda-feira. Abraço. Bom final de semana.